O caráter destruidor do dadaísmo acabou por destruir o próprio movimento. Como não era o objetivo deles de criar uma escola, um estilo, com o tempo o grupo foi se dissolvendo e cada um foi cuidar da sua área, cuidar da sua carreira. E dentre os dadaístas nós temos André Breton, um intelectual brilhante, um dos principais intelectuais do início do século XX no Ocidente, influenciado por Freud, ele era psicanalista. Influenciado por Freud, Breton criou o surrealismo. E no surrealismo do surrealismo também fizeram parte outros dadaístas, como o principal mentor, Tristan Tzara. Mas é André Breton o principal nome do surrealismo em seu princípio. Psicanalista, freudiano, portanto, influenciado pelas teorias do inconsciente, do totem do tabu e a valorização das camadas profundas da mente humana, aquelas camadas que o realismo naturalismo não conseguiu perceber, porque o realismo naturalista tinha uma visão científica superficial em que o ser humano era equiparado a animais. Agora nós temos aqui uma radicalização do conhecimento da mente humana, a descoberta da camada profunda, do inconsciente, do id, onde estão os nossos desejos reprimidos. E, conseguintemente, a valorização do sonho, da imaginação, do devaneio, da loucura. Porque é nessas situações, nessas circunstâncias, que os nossos desejos mais profundos, os desejos do inconsciente, se manifestam. André Breton, influenciado pelas ideias freudianas, criou o surrealismo. E ele incorporou a linguagem, a liberdade plena da linguagem, que obviamente condiz com a liberdade do sonho, da imaginação, da fantasia, do devaneio. Nós temos com o surrealismo o fluxo de consciência, a pontuação psicológica, o ritmo psicológico do texto, a ausência de pontuação, o automatismo verbal. O automatismo verbal teorizado por Breton. E um último ponto, o surrealismo como elemento de transformação da realidade. O movimento criado com a finalidade de transformar a sociedade e o indivíduo. André Breton era marxista e trouxe para a arte os princípios fundamentais do marxismo na literatura. A arte tem seu instrumento de transformação, de revolução, de modificação do mundo, da realidade e do indivíduo. Essa ligação do surrealismo com o marxismo vai provocar no futuro as rupturas e a consequência de solução do movimento também. Mas as consequências do surrealismo nós temos até a contemporaneidade, certo? O surrealismo, assim como o cubismo e o expressionismo, permaneceu durante todo o século XX e ainda no XXI. Vamos lá agora à leitura de Manifesto do Surrealismo e a observação das características iniciais, básicas, principais do movimento. Tranquilo? Vamos lá, meninos! E aí, meninos? E aí, rapaziada? Vamos lá à leitura de textos do surrealismo, a última das vanguardas modernistas. Primeiramente, vocês vão acompanhar a leitura de dois textos não verbais, dois quadros de Salvador. Primeiramente, vocês vão acompanhar a leitura de dois textos não verbais, dois quadros de Salvador Dalí. Mercado de Escravos com Bush Voltaire e Sonho Causado pelo Voo de uma Abelha em torno de um romã, um segundo antes de acordar. E depois, fragmentos do primeiro manifesto surrealista redigido por André Breton, o pai do surrealismo. Na leitura desses textos, vocês gravarão 3 pontos. Primeiro, o surrealismo, por ser a última vanguarda, é a síntese das vanguardas anteriores. Segundo ponto, o surrealismo tem uma influência fundamental de Freud. Ele foi criado a partir das teorias freudianas. De Freud ele assimila a teoria do inconsciente, a ideia de que a nossa camada mais profunda se manifesta pelo sonho, pela fantasia, pela loucura, pela imaginação, pelo maravilhoso, pela infância. E o terceiro ponto, que é no texto literário, a liberdade de criação. A ruptura com os elementos da linguagem tradicional, da gramática tradicional e da poesia, da métrica, do rigor, dos gêneros textuais, dos gêneros poéticos tradicionais. Vamos lá então agora à leitura dos fragmentos do Manifesto Surrealista de André Breton, o primeiro manifesto surrealista. Falando claro, o maravilhoso é sempre belo. Qualquer maravilhoso é belo, só mesmo o maravilhoso é belo. Imaginação querida, o que sobretudo amo em ti é não perdoares. Só o que me exalta ainda é a única palavra, liberdade. Eu a considero apropriada para manter indefinidamente o velho fanatismo humano. Atende, sem dúvida, a minha única inspiração legítima. Não é o medo da loucura que nos vai obrigar a hastear a meio pau a bandeira da imaginação. Nesse primeiro ponto, a valorização da imaginação, da fantasia, do maravilhoso, da loucura.
Agora, a crítica ao realismo, ao movimento realista, o movimento do cotidiano, da mesquinharia, da mediocridade humana. O surrealismo pegou pesado com os realistas. Ao contrário, a atitude realista inspirada no positivismo de São Tomás Anatole France, escritor francês, parece-me hostil a todo impulso de liberação intelectual e moral. Tenho-lhe horror por ser feito de mediocridade, ódio e incita a presunção. Breton era crítico do realismo porque, segundo ele, o realismo matou a fantasia da arte, a fantasia que os românticos exploraram intensamente em obras como O Último dos Moicanos, Os Três Mosqueteiros, O Conde de Monte Cristo, e que o realismo liquidou trazendo obras medíocres, com personagens medíocres e temas extremamente insípidos do cotidiano. É ela, a arte realista, a literatura realista, a geradora hoje em dia desses livros ridículos, Madame Bovary, O Primo Basílio, dessas peças insultuosas. A crítica ao realismo é um dos pontos fundamentais do surrealismo. Agradeça-se a isso as descobertas de Freud. Com a fé nessas descobertas, desenha-se afinal a corrente de opinião, graças à qual o explorador humano poderá levar mais longe suas investigações, pois que autorizado a não ter só em conta as realidades sumárias. Observem aqui que o surrealismo vai se apropriar das teorias freudianas, especificamente a teoria do inconsciente. Essa teoria de que o eu verdadeiro profundo se manifesta no sonho, na fantasia, na imaginação, no devaneio. Portanto, o surrealismo vai trazer de volta o maravilhoso, a imaginação, a fantasia, opondo-se ao realismo que trazia a mediocridade do cotidiano pequeno burguês e burguês. Só com muita fé poderíamos contestar o direito de empregar a palavra surrealismo no sentido muito particular em que o entendemos, pois está claro que antes de nós essa palavra não obteve êxito. Defino-a, pois, uma vez por todas. Surrealismo, substantivo masculino. Automatismo psíquico puro pelo qual se propõe exprimir, seja verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer outra maneira, o funcionamento real do pensamento. Ditado do pensamento, na ausência de todo controle exercido pela razão, fora de toda preocupação estética ou moral. André Breton. Nesse ponto final aqui, na definição que o Breton deu de surrealismo, nós temos o automatismo psíquico, sem os limites da pontuação, sem os limites da métrica, sem os limites da gramática. Tranquilos? Nós temos aqui sem o controle da razão, nós temos aqui a expressão da liberdade plena. Claro que aqui já é um aprimoramento daquilo que as vanguardas anteriores propunham, certo? E por ser a última, o surrealismo vai amadurecer a linguagem do modernismo, aprimorando-a. Então gravem esses pontos do surrealismo, fixando aqui com vocês, repetindo para vocês. O surrealismo, síntese das vanguardas anteriores. Surrealismo, influência de Freud, incorporação do inconsciente. E surrealismo, liberdade plena de escrita, de criação. Tranquilo, meninos? Vamos agora a manifestações do movimento na literatura brasileira. Primeiramente, vocês vão acompanhar a leitura de dois textos não verbais, dois quadros de Salvador Dalí. Mercado de Escravos com Busto Voltaire e Sonho Causado pelo Voo de uma Abelha em torno de um romã, um segundo antes de acordar. E depois, fragmentos do primeiro manifesto surrealista redigido por André Breton, o pai do surrealismo. Na leitura desses textos, vocês gravarão 3 pontos. Primeiro, o surrealismo, por ser a última vanguarda, é a síntese das vanguardas anteriores. Segundo ponto, o surrealismo tem uma influência fundamental de Freud. Ele foi criado a partir das teorias freudianas. De Freud ele assimila a teoria do inconsciente, a ideia de que a nossa camada mais profunda se manifesta pelo sonho, pela fantasia, pela loucura, pela imaginação, pelo maravilhoso, pela infância. E o terceiro ponto, que é no texto literário, a liberdade de criação. A ruptura com os elementos da linguagem tradicional, da gramática tradicional e da poesia, da métrica, do rigor, dos gêneros textuais, dos gêneros poéticos tradicionais. Vamos lá então agora à leitura dos fragmentos do Manifesto Surrealista de André Breton, o primeiro manifesto surrealista. Falando claro, o maravilhoso é sempre belo. Qualquer maravilhoso é belo, só mesmo o maravilhoso é belo. Imaginação querida, o que sobretudo amo em ti é não perdoares. Só o que me exalta ainda é a única palavra, liberdade. Eu a considero apropriada para manter indefinidamente o velho fanatismo humano. Atende, sem dúvida, a minha única inspiração legítima. Não é o medo da loucura que nos vai obrigar a hastear a meio pau a bandeira da imaginação. Nesse primeiro ponto, a valorização da imaginação, da fantasia, do maravilhoso, da loucura.
Agora, a crítica ao realismo, ao movimento realista, o movimento do cotidiano, da mesquinharia, da mediocridade humana. O surrealismo pegou pesado com os realistas. Ao contrário, a atitude realista inspirada no positivismo de São Tomás Anatole France, escritor francês, parece-me hostil a todo impulso de liberação intelectual e moral. Tenho-lhe horror por ser feito de mediocridade, ódio e incita a presunção. Breton era crítico do realismo porque, segundo ele, o realismo matou a fantasia da arte, a fantasia que os românticos exploraram intensamente em obras como O Último dos Moicanos, Os Três Mosqueteiros, O Conde de Monte Cristo, e que o realismo liquidou trazendo obras medíocres, com personagens medíocres e temas extremamente insípidos do cotidiano. É ela, a arte realista, a literatura realista, a geradora hoje em dia desses livros ridículos, Madame Bovary, O Primo Basílio, dessas peças insultuosas. A crítica ao realismo é um dos pontos fundamentais do surrealismo. Agradeça-se a essas descobertas de Freud. Com a fé nessas descobertas, desenha-se afinal uma corrente de opinião, graças à qual o explorador humano poderá levar mais longe suas investigações, pois que autorizado a não ter só em conta as realidades sumárias. Observem aqui que o surrealismo vai se apropriar das teorias freudianas, especificamente a teoria do inconsciente. Essa teoria de que o eu verdadeiro profundo se manifesta no sonho, na fantasia, na imaginação, no devaneio. Portanto, o surrealismo vai trazer de volta o maravilhoso, a imaginação, a fantasia, opondo-se ao realismo que trazia a mediocridade do cotidiano pequeno burguês e burguês. Só com muita fé poderíamos contestar o direito de empregar a palavra surrealismo no sentido muito particular em que o entendemos, pois está claro que antes de nós essa palavra não obteve êxito. Defino-a, pois, uma vez por todas. Surrealismo, substantivo masculino. Automatismo psíquico puro pelo qual se propõe exprimir, seja verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer outra maneira, o funcionamento real do pensamento. Ditado do pensamento, na ausência de todo controle exercido pela razão, fora de toda preocupação estética ou moral. André Breton. Nesse ponto final aqui, na definição que o Breton deu de surrealismo, nós temos o automatismo psíquico, sem os limites da pontuação, sem os limites da métrica, sem os limites da gramática. Tranquilos? Nós temos aqui sem o controle da razão, nós temos aqui a expressão da liberdade plena. Claro que aqui já é um aprimoramento daquilo que as vanguardas anteriores propunham, certo? E por ser a última, o surrealismo vai amadurecer a linguagem do modernismo, aprimorando-a. Então gravem esses pontos do surrealismo, fixando aqui com vocês, repetindo para vocês. O surrealismo, síntese das vanguardas anteriores. Surrealismo, influência de Freud, incorporação do inconsciente. E surrealismo, liberdade plena de escrita, de criação. Tranquilo, meninos? Vamos agora a manifestações do movimento na literatura brasileira. Nós temos no Brasil a influência do surrealismo nas obras posteriores à Semana de Arte Moderna, até porque o surrealismo foi criado em 1924. A influência de Freud na criação do surrealismo vai se encaixar no gosto, no perfil do escritor Mário de Andrade. Mário de Andrade é um dos intelectuais mais freudianos de toda a história do Brasil. Ele vai incorporar os elementos do inconsciente, do totem do tabu, na sua obra-prima Macunaíma. E vocês verão que essa incorporação freudiana é a incorporação das teorias surrealistas à literatura brasileira. Observe nesse fragmento do capítulo Maioridade de Macunaíma o caráter surreal do texto de Mário de Andrade. No outro dia, Macunaíma, depois de brincar cedinho com a linda Iriqui, sua cunhada, saiu para dar uma voltinha. Olha a voltinha, olha o conceito de voltinha. Macunaíma na Amazônia. Atravessou o Reino Encantado de Pedra Bonita em Pernambuco, Amazônia, Pernambuco, e quando estava chegando na cidade de Santarém, Pará, observa o caráter surreal da voltinha do Macunaíma. Amazônia, onde ele vivia, Pedra Bonita em Pernambuco. Quando estava chegando na cidade de Santarém, no Pará, tomou com a veada parida. Observa o caráter surreal da voltinha de Macunaíma. Esse é o caso que ele fez. E perseguiu a veada. Essa escapuliu fácil, mas o herói pôde pegar o filhinho dela, que nem não andava quase. Se escondeu por trás de uma carapanaúba e, cutucando o veadinho, fez ele berrar. A veada ficou feito louca, esbugalhou os olhos, parou, turturveou e veio vindo, parou ali mesmo defronte, chorando de amor. Então o herói flechou a veada parida. Ela caiu, esperneou um bocado e ficou rija, estirada no chão. O herói cantou vitória. Chegou perto da veada, olhou o que mais olhou e deu um grito desmaiando. Tinha sido uma peça do Anhangá.
Não era viada não, era a própria mãe Tapanhumas que Macunaíma flechara e estava morta ali, toda arranhada com os espinhos das titaras e mandacarus do mato. Mário de Andrade. Óbvio que aqui fica bem fácil de vocês perceberem, fica tranquilo de vocês perceberem a extrapolação do real, o caráter surreal do texto. Ele inconscientemente matou a mãe, eliminou a mãe. Eliminando a mãe, ele elimina o totem. Eliminando o totem da mãe, ele elimina o complexo de Édipo. Portanto, uma ação acontecida apenas no plano do inconsciente, no plano surreal. Macunaíma é um dos mais bem acabados exemplos de manifestação do surrealismo na literatura brasileira. Vamos agora à leitura de um poema do mineiro Murilo Mendes. Murilo Mendes é considerado o mais importante poeta surrealista do Brasil. Reflexão número 1. Atenção ao caráter ilógico, às imagens aparentemente sem senso do poema. Ninguém sonha duas vezes o mesmo sonho. Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Nem ama duas vezes a mesma mulher. Deus de onde tudo deriva e a circulação e o movimento infinito. Ainda não estamos habituados com o mundo. Nascer é muito comprido. Observem que as imagens construídas no texto são imagens do plano inconsciente. Não são imagens possíveis no dia a dia, na realidade concreta, na realidade cotidiana. Observem que a última imagem do texto, nascer é muito comprido, é uma imagem só possível no plano inconsciente, no plano surreal. Ele não está se referindo ao ato físico, à ação física de nascer, de vir ao mundo, e sim a ação de construir um indivíduo que vai nascendo gradativamente, gradualmente, na medida em que vai construindo a sua vida e construindo a sua vida a partir do eu verdadeiro, daquele que se encontra no plano inconsciente, no plano do sonho, no plano da imaginação, no plano da fantasia. Tranquilo, meninos? Um fragmento de Macunaíma e um poema de Murilo Mendes, dois momentos marcadamente surrealistas da literatura brasileira. Ok, meninos? Até a próxima. Bons estudos e boa semana para todos vocês. Tchau, abraço do titio Simbas. Do dadaísmo surge o surrealismo. Aí sim, nós temos a terceira vanguarda impactante em todo o século XX. Juntamente com o cubismo e o expressionismo, o surrealismo é a maior influência do modernismo. Não só do nosso, do modernismo como um movimento cultural do Ocidente. O modernismo mantém, durante todo o século XX, durante todas as suas fases, as características do expressionismo, do cubismo, do surrealismo na pintura, na literatura, no teatro. E o surrealismo tem impacto muito forte, muito acentuado, porque nós iremos percebê-lo na obra de Mário de Andrade, Jorge Lima, Murilo Mendes, João Guimarães Rosa, Clarice Lispector e no realismo mágico contemporâneo. O surrealismo como manifestação do inconsciente, como a arte que retrata o devaneio, o sonho, o fluxo de consciência como discurso, o caráter ilógico, alegórico da vida, como a representação dos elementos absurdos que compõem a vida humana, aqueles elementos possíveis no plano da loucura, da infância, da imaginação, da fantasia e do devaneio. É uma presença constante em toda a arte, indo da literatura, do teatro, posteriormente para o cinema. É uma das marcas do cinema o caráter surrealista. Nós temos o filme de Luiz Buñuel e contemporaneamente para vocês um dos ícones do cinema, um dos ícones de nosso cinema contemporâneo, uma das principais realizações das últimas décadas, Matrix. Nada mais surreal do que Matrix, certo? Então nós temos aqui um elemento importante, um dos principais elementos constitutivos do modernismo e da contemporaneidade, o surrealismo. Guardem as características, as marcas, porque ele realmente ficou ao contrário do dadaísmo. Certo, meninos? Um abraço, meninos. Tchau. Tudo de bom é o que deseja o titio Simbas. Até a próxima.